Desaparecimento chocante em festa de aniversário. Pai encontra diários secretos em banheiro trancado. Era uma noite de gala no luxuoso Hotel Imperial, onde risos e música alta envolviam todos os presentes. Carlos, um homem com aspecto severo e olhos profundamente preocupados, observava sua filha Sofia flutuar entre os convidados como uma borboleta, sua alegria refletindo nos rostos iluminados. Afinal, era seu 16º aniversário, uma data significativa que deveria ser celebrada em grande estilo. No entanto, algo estava prestes a quebrar essa atmosfera mágica. À medida que as horas passavam, risos se tornaram murmúrios e a música backstage parecia um eco distante. Foi quando Carlos, sentindo uma inquietação crescente, começou a procurar por Sofia. Primeiro, ele checa a pista de dança, depois os lounges luxuosos e, por último, a varanda com vista para a cidade iluminada. Mas não havia sinal dela. O quê? Parecia ser apenas um pequeno desaparecimento. Começou a se tornar um pesadelo. Um nó apertou em seu estômago. Alguém viu a Sofia? Ele questionou, com a voz tremendo. Olhares de preocupação começaram a se espalhar pela festa. Amigos e familiares trocaram murmúrios nervosos, enquanto a adrenalina de Carlos se elevava. Ele não tinha um bom relacionamento com Sofia, sempre cercado por desavenças e desentendimentos. Agora, em meio a essa situação catastrófica, a realidade de sua relação conturbada pesava como uma pedra no peito. Sem pensar 2 vezes, Carlos decidiu agir. Ele atravessou os corredores, camuflados pela decoração luxuosa. Com cada porta que passava, sua ansiedade aumentava. A música, que antes soava convidativa, agora parecia um rugido distante. Ele se lembrou dos últimos lugares onde Sofia havia estado. E foi com essa memória que chegou até um banheiro trancado. Carlos bateu, exigindo a abertura. Mas tudo o que recebeu foi silêncio. Ele forçou a porta, que cedeu com um rangido. O que encontrou lá dentro o deixou paralisado. Uma pilha de diários empilhados num canto escuro. Ele hesitou, uma sensação de invasão dominando-o, mas a necessidade de respostas foi mais forte. Folheando as páginas, Carlos se deparou com segredos que desconhecia. Confissões de uma vida secreta que sua filha havia vivido, cheia de angústias, amizades perigosas e, surpreendentemente, uma conexão com um grupo de adolescentes enigmáticos. O coração de Carlos disparou ao encontrar um vídeo gravado que revelava uma amiga íntima de Sofia, a quem ele nunca prestou muita atenção. O que parecia ser um simples aniversário, agora parecia uma teia de mentiras e manipulações. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem ainda estava distorcida. Cada detalhe revelado trazia à tona não apenas as fraquezas de Sofia, mas também os segredos enterrados de sua própria vida que ele tentava esquecer. E a pergunta ardia em sua mente: até onde ele estaria disposto a ir para recuperar a filha e entender suas verdadeiras motivações? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos ainda, atordoado pelos segredos que havia descoberto, forçou-se a sair do banheiro, as páginas dos diários ainda queimando em sua mente. Mas antes que pudesse refletir mais, uma explosão de gritos ecoou pelo hotel. O som cortante da festa foi substituído pela agitação, como se todos estivessem acordando de um pesadelo coletivo. Ele sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Desesperado, seguiu o som, empurrando as pessoas que se amontoavam, tentando entender a causa daquele terror. Ao chegar ao salão principal, o que viu o fez parar em seco. Uma figura encapuzada, com um olhar sombrio, segurava algo brilhante, uma faca. A festa, antes cheia de sorrisos e risadas, agora era um mar de pânico e gritos. "Libera a Sofia!" gritou uma voz que Carlos reconheceu imediatamente. Era a amiga mencionada nos diários, Luísa. Ele se lembrou de ter a visto mais cedo, mas não prestara atenção a ela. Agora ela estava ali, desafiando o criminoso, com uma coragem que o fez admirar e temer ao mesmo tempo. "Calem a boca!" A figura encapuzada rugiu, sua voz profunda e ameaçadora. "Ninguém vai sair até que eu tenha o que quero!" O coração de Carlos parou. O que esse homem queria? Sofia? A confusão dentro dele cresceu, e ele se sentiu como se estivesse preso em um pesadelo. Enquanto o caos se desenrolava, lembrou-se do vídeo no diário, das conversas criptografadas e das amizades secretas. Ele olhou em volta. Os outros estavam tão apavorados que mal notaram sua presença. "Você não precisa fazer isso", Luísa disse, seu rosto corajoso, mas visivelmente tremendo. "Leva a gente, mas deixa a Sofia em paz." Carlos sentiu um nó na garganta. A menina da qual ele sempre quis proteger estava no meio disso tudo. Ele não sabia como ajudar, mas precisava fazer alguma coisa. Levantou a voz, tentando manter a calma. "Você não precisa machucá-las. Vamos conversar." Mas o homem encapuzado parecia cada vez mais agitado. Com um movimento brusco, ele afastou Luísa, que caiu de joelhos, assustando ainda mais a multidão. Carlos não pôde se conter. Ele se lançou para frente, sua raiva e terror explodindo. "Sai dela! O que você quer, seu covarde?" Então, tudo aconteceu rápido demais. O homem virou-se e, em um movimento trágico, fez um gesto de desespero. "Se não me derem o que eu quero, vai acontecer uma tragédia aqui hoje!" gritou. Nesse momento, alguém gritou e Carlos viu Sofia entrando pela porta dos fundos, pálida, mas aparentemente ilesa. Mas não era isso que o deixava paralisado. Na mão de Sofia havia um celular e na cela uma mensagem estava visível para todos. "Eu sei o que vocês fizeram e estou pronto para expor tudo." Um silêncio mortal tomou conta do salão. Aquela frase, carregada de promessas ameaçadoras, fez o homem encapuzado estourar de raiva. Ele virou-se para Sofia, seus olhos preenchidos por um furor incontrolável. Você não devia ter feito isso." Carlos, em choque, sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Tudo que ele conhecia parecia ter mudado em um instante. Por que Sofia tinha um segredo tão aterrador? Que tipo de relação ela tinha com esse desconhecido? O pânico se instalou
Ele percebeu que a realidade sobre sua filha era muito mais complexa e perigosa do que imaginava. As vozes e os gritos se misturavam em uma sinfonia de caos. E nesse momento, ele soube que sua vida, a relação com a filha e tudo que pensava que sabia sobre ela nunca mais seriam os mesmos. Carlos engoliu em seco. O que viria a seguir? Ele tinha que agir rápido. Mas como salvar Sofia e entender o que realmente estava acontecendo? O ar estava carregado de tensão, e o futuro da festa e de suas vidas estava pendurado por um fio. Carlos estava em choque, seus pensamentos girando como um turbilhão. A mensagem visível na tela do celular de Sofia ecoava em sua mente. Como assim? Eu sei o que vocês fizeram e estou pronto para expor tudo. O medo tomou conta dele. Um frio cortante lhe espinha. A figura encapuzada se aproximou. Os olhos brilhando com fúria, a faca tremulando em sua mão. O salão, antes vibrante, agora era um campo de batalha à beira do caos. Você não devia ter feito isso! Gritou. Homem, avançando em direção a Sofia, com movimentos bruscos. Um clima de pânico se espalhou como um incêndio pela sala. Carlos sentiu seu coração disparar. Ele precisava protegê-la. Precisava salvar a filha. Não se aproxima dela! Carlos vociferou, a voz rasgando o ar. Ele fez um movimento à frente, mas a pressão do momento foi bem mais forte que ele. O homem encapuzado ergueu a faca, o metal reluzente, refletindo a luz tremulante do salão. O suspiro coletivo foi ao mesmo tempo angustiante e familiar. Algo não estava certo. Justo quando o homem estava prestes a agir, um perigo ainda mais insidioso surgiu. Com um estrondo, a porta do salão foi arrombada e um grupo de policiais, armados e gritando ordens, entrou em cena. A multidão se dividiu em um frenesi, o terror se espalhando por cada canto. Era um ambiente de gritos e corre-corre, todos no chão. Uma voz firme ressoou, e em um giro dramático, o que parecia ser uma resolução rápida se transformou em um verdadeiro caos. O homem encapuzado, já em uma posição defensiva, tornava-se o centro da atenção dos oficiais. Mas as coisas não se desenrolaram como esperado. Em uma fração de segundo, a situação virou. No meio da confusão, um tiro disparou. Não era um disparo que Carlos esperava. Um dos policiais caiu e a multidão gritou em horror ao ver a cena se transformar em um pesadelo real. Carlos ficou paralisado. O olhar de Sofia encontrou o dele um instante antes do pânico total se instaurar. Foi quando a verdade surgiu, como uma lâmina afiada, rompendo o ar. A figura encapuzada não era um estranho completo. É claro, ele conhecia aqueles olhos, os mesmos que refletiam o caos da festa. O rosto do homem se transformou em um borrão, enquanto o capuz caía ao chão, revelando um antigo amigo de Carlos, Alexandre. A mente de Carlos desabou. Como isso era possível? Alexandre? Carlos murmurou, a voz um sussurro quase inaudível. O amigo há muito perdido, que ele pensava estar longe de sua vida. O passado pesado voltava para assombrá-los, como uma sombra carregada de segredos e traições. Você me traiu, Carlos! Alexandre gritou, a dor estampada em seu olhar. Viu o que você fez comigo? Tudo que eu construí, destruído por você e sua família. Sofia, pálida, vacilou ao ouvir aquele nome. O que estava acontecendo? Carlos se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Alexandre,
Espera, não precisamos disso! Implorou, mas a confusão tomou conta da situação. Precisamos de mais tempo, precisamos conversar, gritou Luísa, ainda. No chão, o olhar fixo em Sofia. Isso não é o que parece. Antes que Carlos pudesse compreender a dimensão da cena, uma nova mensagem piscou na tela do celular de Sofia. E era esta: a verdade sobre você será exposta. E não é só isso. Você não é a única a ter segredos. Carlos congelou que outros segredos tinham sido enterrados. O que realmente Sofia escondia? O que mais estava prestes a ser revelado naquela noite fatídica, onde cada segredo parecia dançar com as sombras, prestes a ser exposto sob um holofote de terror? Ele sabia que nada voltaria a ser como antes e que tudo o que acreditava ser verdade estava prestes a se desfazer. O que viria agora? Uma onda de incerteza tomou conta dele e Carlos percebeu que precisava agir rápido, antes que tudo se perdesse em um abismo de dúvidas e revelações. Carlos congelou. A mensagem que brilhava na tela do celular de Sofia ecoava como um sino de alerta em sua mente. A figura encapuzada avançava, e a atmosfera estava tão densa de tensão que ele podia quase tocar. A verdade sobre você será exposta. E não é só isso. Você não é a única a ter segredos. Aquela frase cortou como uma lâmina afiada. Surpreendentemente, antes que a situação pudesse se agravar. Sofia ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos do homem. Você não sabe o que está fazendo, Alexandre! Ela respondeu, sua voz firme apesar do terror que a cercava. Carly sentiu um arrepio. Quem era realmente essa pessoa que estava diante deles? Por que Sofia o conhecia? E então tudo explodiu. A segurança do hotel, alertada pela agitação, parecia se acalmar. Todo mundo do chão. A voz dos seguranças misturava-se aos gritos e ao barulho ensurdecedor de pés correndo. Uma das funcionárias do hotel, uma jovem que Carlos reconhecia, caiu sobre uma mesa e esbarrou em um copo que se quebrou, fazendo um estalo agudo que cortou o cenário de pânico. A figura de Alexandre, agora visivelmente identificável, estava tremendo na presença daquelas mensagens expostas. Carlos ficou confuso. Que segredos ele tinha a ver com tudo isso? O que Sofia sabia? Havia um jogo de xadrez que ele não sabia que estava acontecendo. E essa revelação o deixou à beira de um colapso. Alexandre, espera! Gritou Carlos, tentando se aproximar. Mas os seguranças o bloquearam. O que você quer? Suas palavras estavam carregadas de desespero. Antes que pudesse perceber, a situação havia se transformado em um espetáculo caótico. Alexandre, em um surto de desespero, virou-se para os seguranças. Você não entendem. Não sabem do que estão lidando. Ele bradou, a faca brilhando de forma ameaçadora. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz o cegou. Um flash de luz intensa fez todos se cobrir os olhos. Na sequência, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era o que parecia um disparo. Carlos sentiu o peito apertar. Uma figura próxima a Alexandre havia caído. Luísa! Ele gritou, o coração cortado. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. O pânico era palpável, mas em meio ao caos, o olhar de Alexandre estava fixo em Sofia. Ela parecia ter entrado em um transe. Você me traiu, Sofia! Ele gritou, furioso. Você sabia de tudo, não sabia? Carlos sentiu seu estômago revirar. Sofia, o que ele quer dizer com isso? As palavras escaparam antes que ele pudesse pensar nas consequências.
As respostas de Sofia pareciam um eco distante, e ela apenas olhava, paralisada, como se estivesse presa em uma rede de mentiras. E então, num ato que não esperava, Sofia se virou para a multidão, seus olhos brilhando com uma confiança inesperada. Vocês todos vão saber a verdade e não poderão ignorar. A tensão corria por todos os cantos. Carlos ficou em choque. Do que você está falando? Sua voz falhou. O que estava acontecendo? De repente, o celular de Sofia começou a vibrar. A mensagem na tela se transformou. Toda a verdade sobre Sofia. Todos podiam ler agora. Naquele momento, um grito cortou o ar. A jovem que estava ferida, Luísa, começou a se levantar lentamente. Carlos ficou paralisado ao ver que ela tinha uma arma na mão. Você não sabe com quem está lidando. Luísa. Agora, centro das atenções, ergueu os olhos cheios de determinação. Ao longo de anos, vocês imaginaram que podiam esconder tudo. Mas agora, acabou! As palavras dela causaram um silêncio gélido, uma rima de tensões não resolvidas. Carlos olhou em volta. Tudo estava desmoronando. Sua confiança em Sofia, em Alexandre, estava se dissipando. Ele sabia que estava prestes a descobrir verdades que preferia ignorar. Segredos que mudariam tudo. E, no fundo, a maior pergunta pairava no ar. O que mais Sofia havia escondido? Sofia se virou de novo para Carlos, seus olhos implorando por entendimento. Mas a realidade estava se desenrolando à sua frente. O futuro deles estava prestes a desmoronar, em uma revelação que nem ele poderia imaginar. Com um nó na garganta, Carlos percebeu que tudo estava longe de ser resolvido. Carlos congelou. A mensagem que brilhava na tela do celular de Sofia ecoava como um sino de alerta em sua mente. A figura encapuzada avançava e a atmosfera estava tão densa de tensão que ele podia quase tocar. A verdade sobre você será exposta. E não é só isso! Você não é a única a ter segredos! Aquela frase cortou como uma lâmina afiada. Surpreendentemente, antes que a situação pudesse se agravar, Sofia ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos do homem. Você não sabe o que está fazendo, Alexandre? Ela respondeu, sua voz firme apesar do terror que a cercava. Carlos sentiu um arrepio. Quem era realmente essa pessoa que estava diante deles? Por que Sofia o conhecia? E então tudo explodiu. A segurança do hotel, alertada pela agitação, invadiu o salão. Mas a maré de caos não parecia se acalmar. Todo mundo no chão. A voz dos seguranças misturava-se aos gritos e ao barulho ensurdecedor de pés correndo. Uma das funcionárias do hotel, uma jovem que Carlos reconhecia, caiu sobre uma mesa e esbarrou em um copo que se quebrou, fazendo um estalo agudo que cortou o cenário de pânico. A figura de Alexandre, agora visivelmente identificável, estava tremendo na presença daquelas mensagens expostas. Carlos ficou confuso. Que segredos ele tinha a ver com tudo isso? O que Sofia sabia? Havia um jogo de xadrez que ele não sabia que estava acontecendo. E essa revelação o deixou à beira de um colapso. Alexandre, espera! Gritou Carlos, tentando se aproximar. Mas os seguranças o bloquearam. O que você quer? Suas palavras estavam carregadas de desespero. Antes que pudesse compreender a dimensão da cena, uma nova mensagem piscou na tela do celular de Sofia. E era esta. Toda a verdade sobre Sofia. Todos podiam ler. Agora! Naquele momento, um grito cortou o ar. A jovem que estava ferida, Luísa, começou a se levantar lentamente. Carlos ficou paralisado ao ver que ela tinha uma arma na mão.
Você não sabe com quem está lidando. Luísa, agora o centro das atenções, ergueu os olhos cheios de determinação. Ao longo de anos, vocês imaginaram que podiam esconder tudo. Mas agora acabou. As palavras dela causaram um silêncio gélido, uma rima de tensões não resolvidas. Carlos olhou em volta. Tudo estava desmoronando. Sua confiança em Sofia, em Alexandre, estava se dissipando. Ele sabia que estava prestes a descobrir verdades que preferia ignorar, segredos que mudariam tudo. E no fundo, a maior pergunta pairava no ar. O que mais Sofia havia escondido? Sofia se virou de novo para Carlos, seus olhos implorando por entendimento. Mas a realidade estava se desenrolando à sua frente. O futuro deles estava prestes a desmoronar em uma revelação que nem ele poderia imaginar. E foi nesse momento, no auge do caos, que a porta de vidro do salão se estilhaçou. Um homem entrou, não como um convidado, mas como um vendaval, com uma expressão de determinação aterrorizante. Ele segurava uma pasta cheia de documentos. Chegou a hora de acabar com essa farsa. Ele gritou, sua voz cortando o ar como um golpe. Todos se viraram, chocados. Quem é você? Carlos perguntou, sua voz tremendo. O homem não se importou em responder. Ele se dirigiu diretamente a Sofia, ignorando todos ao redor. Você não pode esconder a verdade para sempre. É hora de você enfrentar suas escolhas. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Seu rosto perdeu a cor. O silêncio se tornou palpável. Cada alma no salão estava presa em um fio de expectativa. No fundo da sala, o segurança do hotel parou, o olhar fixo no recém-chegado. O homem parecia reconhecer a situação. Carlos sentiu seu coração disparar. O que ele quer dizer com isso? Ele praticamente gritou, mas ninguém respondeu. O intruso começou a espalhar os documentos ao redor, revelando fotos, mensagens e registros que falavam de uma vida totalmente desconhecida. Todos vocês têm parte nisso. É hora de dançar com a verdade. As fotos mostravam um grupo de adolescentes e entre eles Sofia sorria. Mas ao lado dela, uma figura conhecida por Carlos, Luísa. A conexão entre elas, algo que ele jamais imaginara. Uma revelação devastadora. Enquanto Carlos lutava para processar a cena, o nome dela saiu de seus lábios. Luísa! O olhar dela estava fixo no chão, mas as lágrimas começavam a escorregar. Um peso insuportável pairava sobre todos. Isso não é o que parece, Luísa balbuciou, mas era tarde demais. O passado tinha batido a porta e agora parecia pronto para derrubar tudo. Carlos sentiu que o mundo ao seu redor começava a girar. Que segredos eram esses? Que vida de mentiras eles estavam vivendo? Ele precisava de respostas antes que o chão sob seus pés desmoronasse de vez. O futuro parecia incerto, ameaçado por verdades inquietantes e promessas quebradas. O que mais estava prestes a ser revelado? Carlos congelou. A mensagem que brilhava na tela do celular de Sofia ecoava como um sino de alerta em sua mente. A figura encapuzada avançava e a atmosfera estava tão densa de tensão que ele podia quase tocar. A verdade sobre você será exposta. E não é só isso. Você não é a única a ter segredos. Shhh! Aquela frase cortou como uma lâmina afiada. Surpreendentemente, antes que a situação pudesse se agravar, Sofia ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos do homem. Você não sabe o que está fazendo, Alexandre. Ela respondeu, sua voz firme, apesar do terror que a cercava. Carlos sentiu um arrepio. Quem era realmente essa pessoa que estava diante deles? Por que Sofia o conhecia? E então tudo explodiu.
A segurança do hotel, alertada pela agitação, invadiu o salão. Mas a maré de caos não parecia se acalmar. Todo mundo no chão. A voz dos seguranças misturava-se aos gritos e ao barulho ensurdecedor de pés correndo. Uma das funcionárias do hotel, uma jovem que Carlos reconhecia, caiu sobre uma mesa e esbarrou em um copo que se quebrou, fazendo aquelas mensagens expostas. Carlos ficou confuso. Que segredos ele tinha a ver com tudo isso? O que Sofia sabia? Havia um jogo de xadrez que ele não sabia que estava acontecendo. E essa revelação o deixou à beira de um colapso. Alexandre, espera! Gritou Carlos, tentando se aproximar, mas os seguranças o bloquearam. O que você quer? Suas palavras estavam carregadas de desespero. Antes que pudesse compreender a dimensão da cena, uma nova mensagem piscou na tela do celular de Sofia. E era esta: toda a verdade sobre Sofia. Todos podiam ler agora. Naquele momento, um grito cortou o ar. A jovem que estava ferida, Luísa, começou a se levantar lentamente. Carlos ficou paralisado ao ver que ela tinha uma arma na mão. Você não sabe com quem está lidando. Luísa, agora o centro das atenções, ergueu os olhos cheios de determinação. Ao longo de anos, vocês imaginaram que podiam esconder tudo, mas agora acabou. As palavras dela causaram um silêncio gélido, uma rima de tensões não resolvidas. Carlos olhou em volta. Tudo estava desmoronando. Sua confiança em Sofia, em Alexandre, estava se dissipando. Ele sabia que estava prestes a descobrir verdades que preferia ignorar. Segredos que mudariam tudo. E, no fundo, a maior pergunta pairava no ar. O que mais Sofia havia escondido? Sofia se virou de novo para Carlos, seus olhos implorando por entendimento. Mas a realidade estava se desenrolando à sua frente. O futuro deles estava prestes a desmoronar em uma revelação que nem ele poderia imaginar. E foi nesse momento, no auge do caos, que a porta de vidro do salão se estilhaçou. Um homem entrou, não como um convidado, mas como um vendaval. Como uma expressão de determinação aterrorizante, ele segurava uma pasta cheia de documentos. Chegou a hora de acabar com essa farsa. Ele gritou, sua voz cortando o ar como um golpe. Todos se viraram, chocados. Quem é você? Carlos perguntou, sua voz tremendo. O homem não se importou em responder. Ele se dirigiu diretamente a Sofia, ignorando todos ao redor. Você não pode esconder a verdade para sempre. É hora de você enfrentar suas escolhas. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Seu rosto perdeu a cor. O silêncio se tornou palpável. Cada alma no salão estava presa em um fio de expectativa. No fundo da sala, o segurança do hotel parou, o olhar fixo no recém-chegado. O homem parecia reconhecer a situação. Carlos sentiu seu coração disparar. O que ele quer dizer com isso? Ele praticamente gritou, mas ninguém respondeu. O novo intruso começou a espalhar os documentos ao redor, revelando fotos, mensagens e registros que falavam de uma vida totalmente desconhecida. Todos vocês têm parte nisso. É hora de dançar como a verdade. As fotos mostravam um grupo de adolescentes e entre eles Sofia sorria. Mas ao lado dela, uma figura conhecida por Carlos, Luísa. A conexão entre elas, algo que ele jamais imaginara. Uma revelação devastadora. Enquanto Carlos lutava para processar a cena, o nome dela saiu de seus lábios. Luísa? O olhar dela estava fixo no chão, mas as lágrimas começavam a escorregar. Um peso insuportável pairava sobre todos. Isso não é o que parece. Luísa balbuciou, mas era tarde demais.
O passado tinha batido a porta e agora parecia pronto para derrubar tudo. Carlos sentiu que o mundo ao seu redor começava a girar. Que segredos eram esses? Que vida de mentiras eles estavam vivendo? Ele precisava de respostas antes que o chão sob seus pés desmoronasse de vez. O futuro parecia incerto, ameaçado por verdades inquietantes e promessas quebradas. O que mais estava prestes a ser revelado? E então, como uma bomba, o homem que carregava os documentos rasgou a folhinha do passado. Sofia, você é minha filha! O salão caiu em um silêncio mortal. Carlos sentiu o ar escapar dos pulmões. Todos na sala olhavam para Sofia, e nas expressões havia uma mistura de choque e confusão. Era um golpe traiçoeiro, uma bomba atingindo o centro do coração de Carlos. Sofia estava paralisada, o rosto pálido como um papel. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O olhar de Carlos se moveu de Sofia para o homem, tentando processar tudo. Como assim, sua filha? Ele hesitou, a voz falhando, as emoções borbulhavam. O que isso significava? Você acha que podia esconder a verdade por tanto tempo? O homem avançou, os olhos ardendo com a revelação. É hora de todos saberem quem é Sofia de verdade. Carlos sentiu que tudo desmoronava. As peças do quebra-cabeça que ele tentava montar estavam prestes a se soltar de vez. Como isso era possível? O tempo parecia parar enquanto a nova realidade começava a se enredar. E a verdade dançava entre as sombras, aguardando o momento de ser revelada em sua totalidade. O que mais havia no abismo de segredos e mentiras que o cercava? Carlos congelou. A mensagem que brilhava na tela do celular de Sofia ecoava como um sino de alerta em sua mente. A figura encapuzada avançava e a atmosfera estava tão densa de tensão que ele podia quase tocar. A verdade sobre você será exposta. E não é só isso. Você não é a única a ter segredos. Aquela frase cortou como uma lâmina afiada. Surpreendentemente, antes que a situação pudesse se agravar, Sofia ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos do homem. Você não sabe o que está fazendo, Alexandre. Ela respondeu, sua voz firme, apesar do terror que a cercava. Carlos sentiu um arrepio. Quem era realmente essa pessoa que estava diante deles? Por que Sofia o conhecia? E então, tudo explodiu. A segurança do hotel, alertada pela agitação, invadiu o salão. Mas a maré de caos não parecia se acalmar. Todo mundo no chão. A voz dos seguranças misturava-se aos gritos e ao barulho ensurdecedor de pés correndo. Uma das funcionárias do hotel, uma jovem que Carlos reconhecia, caiu sobre uma mesa e esbarrou em um copo que se quebrou, fazendo um estalo agudo que cortou o cenário de pânico. A figura de Alexandre, agora visivelmente identificável, estava tremendo na presença daquelas mensagens expostas. Carlos ficou confuso. Que segredos ele tinha a ver com tudo isso? O que Sofia sabia? Havia um jogo de xadrez que ele não sabia que estava acontecendo. E essa revelação o deixou à beira de um colapso. Alexandre, espera! Gritou Carlos, tentando se aproximar. Mas os seguranças o bloquearam. O que você quer? Suas palavras estavam carregadas de desespero. Antes que pudesse compreender a dimensão da cena, uma nova mensagem piscou na tela do celular de Sofia. E era esta.
toda a verdade sobre Sofia. Todos podiam ler agora. Naquele momento, um grito cortou o ar. A jovem que estava ferida, Luísa, começou a se levantar lentamente. Carlos ficou paralisado ao ver que ela tinha uma arma na mão. Você não sabe com quem está lidando. Agora o centro das atenções ergueu os olhos cheios de determinação. Ao longo de anos, vocês imaginaram que podiam esconder tudo. Mas agora acabou. As palavras dela causaram um silêncio gélido, uma rima de tensões não resolvidas. Carlos olhou em volta. Tudo estava desmoronando. Sua confiança em Sofia, em Alexandre, estava se dissipando. Ele sabia que estava prestes a descobrir verdades que preferia ignorar, segredos que mudariam tudo. E, no fundo, a maior pergunta pairava no ar. O que mais Sofia? Um vendaval. Com uma expressão de determinação aterrorizante, ele segurava uma pasta cheia de documentos. Chegou a hora de acabar com essa farsa! Ele gritou, sua voz cortando o ar como um golpe. Todos se viraram, chocados. Quem é você? Carlos perguntou, sua voz tremendo. O homem não se importou em responder. Ele se dirigiu diretamente a Sofia, ignorando todos ao redor. Você não pode esconder a verdade para sempre. É hora de você enfrentar suas escolhas. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Seu rosto perdeu a cor. O silêncio se tornou palpável. Cada alma no salão estava presa em um fio de expectativa. No fundo da sala, o segurança do hotel parou, o olhar fixo no recém-chegado. O homem parecia reconhecer a situação. Carlos sentiu seu coração disparar. O que ele quer dizer com isso? Ele praticamente gritou, mas ninguém respondeu. O novo intruso começou a espalhar os documentos ao redor, revelando fotos, mensagens e registros que falavam de uma vida totalmente desconhecida. Todos vocês têm parte nisso. É hora de dançar com a verdade. As fotos mostravam um grupo de adolescentes. E entre eles, Sofia sorria. Mas ao lado dela, uma figura conhecida por Carlos. Luísa. A conexão entre elas, algo que ele jamais imaginara. Uma revelação devastadora. Enquanto Carlos lutava para processar a cena, o nome dela saiu de seus lábios. Luísa? O olhar dela estava fixo no chão, mas as lágrimas começavam a escorregar. Um peso insuportável pairava sobre todos. Isso não é o que parece, Luísa balbuciou, mas era tarde demais. O passado tinha batido à porta e agora parecia pronto para derrubar tudo. Carlos sentiu que o mundo ao seu redor começava a girar. Que segredos eram esses? Que vida de mentiras eles estavam vivendo? Ele precisava de respostas antes que o chão sob seus pés desmoronasse de vez. O futuro parecia incerto, ameaçado por verdades inquietantes e promessas quebradas. O que mais estava prestes a ser revelado? E então, como uma bomba, o homem que carregava os documentos rasgou a folhinha do passado. Sofia, você é minha filha. O salão caiu em um silêncio mortal. Carlos sentiu o ar escapar dos pulmões. Todos na sala olhavam para Sofia. E nas expressões havia uma mistura de choque e confusão. Era um golpe traiçoeiro. Uma bomba atingindo o centro do coração de Carlos. Sofia estava paralisada, o rosto pálido como um papel. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O olhar de Carlos se moveu de Sofia para o homem, tentando processar tudo. Como assim, sua filha? Ele hesitou, a voz falhando. As emoções borbulhavam. O que isso significava?
Você acha que podia esconder a verdade por tanto tempo? O homem avançou, os olhos ardendo com a revelação. É hora de todos saberem quem é Sofia de verdade. Carlos sentiu que tudo desmoronava. As peças do quebra-cabeça que ele tentava montar estavam prestes a se soltar de vez. Como isso era possível? O tempo parecia parar enquanto a nova realidade começava a se enredar. E a verdade dançava entre as sombras, aguardando o momento de ser revelada em sua totalidade. O que mais havia no abismo de segredos e mentiras que o cercava? Então, como um espasmo de um filme de terror, a porta do salão se abriu novamente. Desta vez, não era mais um homem, mas uma mulher, ofegante e com um ar apressado. Parem! Ninguém se mexa! Ela carregava uma maleta que parecia pesada e cheia de segredos carregados igualmente. Os olhares da sala se voltaram para ela, a tensão girando como uma tempestade. Eu sou, a mulher começou, mas sua voz foi cortada por um grito de Sofia. Mãe, era a última gota d'água. Carlos teve a sensação de estar caindo em um buraco negro. Quem era realmente essa mulher? A mãe de Sofia? Como se encaixava em todo aquele caos? O rosto de Sofia estava pálido, seu mundo desmoronando em uma fração de segundo. Carlos mal conseguia respirar. O que mais estava escondido? E se tudo o que havia dado sentido à sua vida estivesse prestes a ser desfeito por uma verdade devastadora? O salão pulsava agora com uma nova energia. A dor das revelações ainda latente, mas agora um novo mistério emergia das sombras. O que as mães dela sabiam? Que verdades ainda estavam armazenadas naquela maleta? O futuro tornava-se um labirinto de incertezas. E Carlos percebeu que a noite ainda não havia revelado todos os seus segredos. Carlos congelou. A mensagem que brilhava na tela do celular de Sofia ecoava como um sino de alerta em sua mente. A figura encapuzada avançava e a atmosfera estava tão densa de tensão que ele podia quase tocar. A verdade sobre você será exposta. E não é só isso. Você não é a única a ter segredos. Aquela frase cortou como uma lâmina afiada. Surpreendentemente, antes que a situação pudesse se agravar, Sofia ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos do homem. Você não sabe o que está fazendo, Alexandre? Ela respondeu, sua voz firme, apesar do terror que a cercava. Carlos sentiu um arrepio. Quem era realmente essa pessoa que estava diante deles? Porque Sofia o conhecia. E então, tudo explodiu. A segurança do hotel, alertada pela agitação, invadiu o salão. Mas a maré de caos não parecia se acalmar. Todo mundo no chão. A voz dos seguranças misturava-se aos gritos e ao barulho ensurdecedor de pés correndo. Uma das funcionárias do hotel, uma jovem que Carlos reconhecia, caiu sobre uma mesa e esbarrou em um copo que se quebrou, fazendo um estalo agudo que cortou o cenário de pânico. A figura de Alexandre, agora visivelmente identificável, estava tremendo na presença daquelas mensagens expostas. Carlos ficou confuso. Que segredos ele tinha a ver com tudo isso? O que Sofia sabia? Havia um jogo de xadrez que ele não sabia que estava acontecendo. E essa revelação o deixou à beira de um colapso. Alexandre, espera! Gritou Carlos, tentando se aproximar, mas os seguranças o bloquearam. O quê? Você quer? Suas palavras estavam carregadas de desespero. Antes que pudesse compreender a dimensão da cena, uma nova mensagem piscou na tela do celular de Sofia. E era esta! Toda a verdade sobre Sofia. Todos podiam ler agora. Naquele momento, um grito cortou o ar. A jovem que estava ferida, Luísa, começou a se levantar lentamente.
Carlos ficou paralisado ao ver que ela tinha uma arma na mão. Você não sabe com quem está lidando. Luísa, agora o centro das atenções, ergueu os olhos cheios de determinação. Ao longo de anos, vocês imaginaram que podiam esconder tudo, mas agora acabou. As palavras dela causaram um silêncio gélido, uma rima de tensões não resolvidas. Carlos olhou em volta. Tudo estava desmoronando. Sua confiança em Sofia, em Alexandre, estava se dissipando. Ele sabia que estava prestes a descobrir verdades que preferia ignorar, segredos que mudariam tudo. E no fundo, a maior pergunta pairava no ar: o que mais Sofia havia escondido? Sofia se virou de novo para Carlos, seus olhos implorando por entendimento. Mas a realidade estava se desenrolando à sua frente. O futuro deles estava prestes a desmoronar em uma revelação que nem ele poderia imaginar. E foi nesse momento, no auge do caos, que a porta de vidro do salão se estilhaçou. Um homem entrou não como um convidado, mas como um vendaval. Com uma expressão de determinação aterrorizante, ele segurava uma pasta cheia de documentos. Chegou a hora de acabar com essa farsa, ele gritou, sua voz cortando o ar como um golpe. Todos se viraram, chocados. Quem é você? Carlos perguntou, sua voz tremendo. O homem não se importou em responder. Ele se dirigiu diretamente a Sofia, ignorando todos ao redor. Você não pode esconder a verdade para sempre. É hora de você enfrentar suas escolhas. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Seu rosto perdeu a cor. O silêncio se tornou palpável. Cada alma no salão estava presa em um fio de expectativa. No fundo da sala, o segurança do hotel parou, o olhar fixo no recém-chegado. O homem parecia reconhecer a situação. Carlos sentiu seu coração disparar. O que ele quer dizer com isso? Ele praticamente gritou, mas ninguém respondeu. O novo intruso começou a espalhar os documentos ao redor, revelando fotos, mensagens e registros que falavam de uma vida totalmente desconhecida. Todos vocês têm parte nisso. É hora de dançar com a verdade! As fotos mostravam um grupo de adolescentes, e entre eles, Sofia sorria. Mas ao lado dela, uma figura conhecida por Carlos, Luísa. A conexão entre elas, algo que ele jamais imaginara! Uma revelação devastadora! Enquanto Carlos lutava para processar a cena, o nome dela saiu de seus lábios. Luísa? O olhar dela estava fixo no chão, mas as lágrimas começavam a escorregar. Um peso insuportável pairava sobre todos. Isso não é o que parece, Luísa balbuciou. Mas era tarde demais. O passado tinha batido a porta e agora parecia pronto para derrubar tudo. Carlos sentiu que o mundo ao seu redor começava a girar. Que segredos eram esses? Que vida de mentiras eles estavam vivendo? Ele precisava de respostas antes que o chão sob seus pés desmoronasse de vez. O futuro parecia incerto, ameaçado por verdades inquietantes e promessas quebradas. O que mais estava prestes a ser revelado? E então, como uma bomba, o homem que carregava os documentos rasgou a folhinha do passado. Sofia, sou a minha filha. O salão caiu. Em um silêncio mortal, Carlos sentiu o ar escapar dos pulmões. Todos na sala olhavam para Sofia e nas expressões havia uma mistura de choque e confusão. Era um golpe traiçoeiro, uma bomba atingindo o centro do coração de Carlos. Sofia estava paralisada, o rosto pálido como um papel.
Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O olhar de Carlos se moveu de Sofia para o homem, tentando processar tudo. Como assim, sua filha? Ele hesitou, a voz falhando. As emoções borbulhavam. O que isso significava? Você acha que podia esconder a verdade por tanto tempo? O homem avançou, os olhos ardendo com a revelação. É hora de todos saberem quem é Sofia de verdade. Carlos sentiu que tudo desmoronava. As peças do quebra-cabeça que ele tentava montar estavam prestes a se soltar de vez. Como isso era possível? O tempo parecia parar, enquanto a nova realidade começava a se enredar e a verdade dançava entre as sombras, aguardando o momento de ser revelada em sua totalidade. O que mais havia no abismo de segredos e mentiras que o cercava? Então, como um espasmo de um filme de terror, a porta do salão se abriu novamente. Desta vez não era mais um homem, mas uma mulher, ofegante e com um ar apressado. Parem! Ninguém se mexa! Ela carregava uma maleta que parecia pesada e cheia de segredos carregados. Igualmente, os olhares na sala se voltaram para ela, a tensão girando como uma tempestade. Eu sou, a mulher começou, mas sua voz foi cortada por um grito de Sofia. Mãe? Era a última gota d'água. Carlos teve a sensação de estar caindo em um buraco negro. Quem era realmente essa mulher? A mãe de Sofia? Como isso? Se encaixava em todo aquele caos. O rosto de Sofia estava pálido, seu mundo desmoronando em uma fração de segundo. Carlos mal conseguia respirar. O que mais estava escondido? E se tudo o que havia dado sentido à sua vida estivesse prestes a ser desfeito por uma verdade devastadora? O salão pulsava agora com uma nova energia, a dor das revelações ainda latente. Mas agora um novo mistério emergia das sombras. A mulher se aproximou de Sofia, seu olhar firme, determinado, e começou a abrir a maleta. Enquanto as pessoas ao redor se perguntavam o que aconteceria, um objeto caiu de sua pasta, batendo no chão com um som mudo, mas impactante. Um caderno empoeirado que parecia ter pertencido a Sofia. Você precisa saber disso, a mulher disse, a voz trêmula. Carlos prendeu a respiração. O olhar de Sofia se transformou em horror. O caderno continha segredos que a mãe nunca deveria ter exposto. O que mais estava lá dentro? Qual era a verdadeira história por trás das vidas que se entrelaçavam naquele salão abarrotado? E enquanto a tensão aumentava, Sofia pegou o caderno e, em um ato desesperado, começou a folheá-lo. Cada página parecia como uma explosão de segredos, fechando e abrindo feridas. Não, não isso! É minha vida! Ela gritou, a voz entrecortada. Carlos sentiu que a atmosfera estava se desfazendo em algo explosivo. O que mais viria à tona? Quem sabia o que mais estava prestes a ser revelado? O salão pulsava agora com uma nova energia. A dor das revelações ainda era palpável. Mas o novo mistério que emergia das sombras era ainda mais aterrorizante. A mulher se aproximou de Sofia, o olhar firme e determinado. A maleta parecia pesada, carregando um peso emocional que ninguém na sala estava preparado para enfrentar. O silêncio era gritante. Cada segundo se esticava como um elástico prestes a quebrar. Sofia pegou o caderno e, em um ato desesperado, começou a folheá-lo. As páginas estavam amareladas e desgastadas.
como se tivessem sido lidas muitas vezes. O rosto dela parecia cada vez mais pálido. Não, isso é minha vida! Ela gritou, a voz entrecortada por uma mistura de pânico e raiva. Carlos sentiu seu coração apertar. O que mais estava lá? Qual era a verdadeira história por trás das vidas que se entrelaçavam naquele salão? Então, de repente, o olhar de Sofia pousou em uma página específica. O que ela encontrou fez seu rosto desmoronar. Não pode ser. As palavras saíram como um sussurro, e os olhos dela se arregalaram em choque. A tensão na sala era tão densa que parecia que o ar havia se solidificado. Sobre o que você está falando, Sofia? Carlos se adiantou, seu coração batendo forte no peito. A preocupação começou a tomar conta dele. A maleta, o caderno, todas aquelas revelações. O que estava acontecendo? Os documentos. Eles falam sobre você, Sofia respondeu, sua voz trêmula. Ela passou a mão pelas páginas, enquanto todos os olhos se voltaram para Carlos. Uma onda de murmúrios começou a percorrer a multidão. Falam sobre o seu passado, sobre algo que aconteceu antes de eu nascer. Ele não entendia. O que isso significava? O olhar da mulher, agora revelada como a mãe de Sofia, estava fixo na filha. Sofia, você precisa ouvir o que eu tenho que explicar, ela implorou. Mas as palavras pareciam muito distantes. Carlos sentiu o ar lhe faltando, um nó se formando na garganta. Ele não queria saber mais sobre o passado, e de repente a atmosfera estava repleta de tensão e expectativa, como se todas as verdades do universo estivessem prestes a desmoronar. Eu sou mais do que você pensa que sou. Eu não sou só a sua filha, Sofia gritou, olhando agora para a mulher. Quem é você realmente? Foi quando, no meio do tumulto, a porta do salão se abriu novamente. Desta vez, um policial entrou, mas não apenas um. Era um rosto familiar. Era um velho amigo de Carlos, Hugo. As pessoas começaram a se agitar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz firme, mas os olhos inquietos. A situação tinha um aspecto caótico. Você não entende. É muito mais complicado do que parece. Carlos gritou, tentando alcançar qualquer visão dentro daquele horror. Hugo, você precisa nos ajudar. Mas antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, Sofia agarrou a maleta da mãe e, com um gesto rápido, abriu-a completamente. As fotos e documentos se espalharam pelo chão. A mãe de Sofia observou horrorizada. Não, você não pode fazer isso! Ela gritou, estendendo a mão. Mas já era tarde demais. As pessoas se inclinaram para olhar. Carlos sentiu a tensão se intensificar. Algo brilhou sob a luz do salão, algo que ele nunca esperaria. Em meio a todo o caos, o que antes eram apenas fotos da vida de Sofia, agora revelavam outra coisa. Uma foto antiga, de uma jovem com um semblante conhecido e um olhar igual ao de Sofia. Uma mulher de cabelos morenos, a mesma mulher que estava ali. Mas havia algo mais. Na foto, ela estava perto de um homem que ele reconheceu. Era um homem que todos pensavam estar morto. O pai de Sofia! O choque percorreu a sala como um raio. Carlos sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não! Isso não pode ser verdade! Ele sussurrou, a mente girando completamente. A identidade que ele conhecia estava mudando diante dele. Tudo parecia uma mentira, e de repente ele percebeu que a verdade era muito mais aterrorizante do que ele poderia imaginar.
A luz da verdade agora iluminava novas e escuras realidades. Meu Deus, o que mais está escondido aqui? Carlos balbuciou, o destino de todos parecendo pender à beira de um abismo. Cada revelação levava a outra, e a pergunta pairava no ar. Até onde as mentiras iriam levá-los? O salão pulsava agora com uma nova energia. A dor das revelações ainda era palpável, mas o novo mistério que emergia das sombras era ainda mais aterrorizante. A mulher se aproximou. Sofia! O olhar firme e determinado. A maleta parecia pesada, carregando um peso emocional que ninguém na sala estava preparado para enfrentar. O silêncio era gritante. Cada segundo se esticava como um elástico prestes a quebrar. Sofia pegou o caderno e, em um ato desesperado, começou a folheá-lo. As páginas estavam amareladas e desgastadas, como se tivessem sido lidas muitas vezes. O rosto dela parecia cada vez mais pálido. Não, não isso! É minha vida! Ela gritou, a voz entrecortada por uma mistura de pânico e raiva. Carlos sentiu seu coração apertar. O que mais estava lá? Qual era a verdadeira história por trás das vidas que se entrelaçavam naquele salão? Então, de repente, o olhar de Sofia pousou em uma página específica. O que ela encontrou fez seu rosto desmoronar. Não! Não pode ser! As palavras saíram como um sussurro e os olhos dela se arregalaram em choque. A tensão na sala era tão densa que parecia que o ar havia se solidificado. Sobre o que você está falando, Sofia? Carlos se adiantou, seu coração batendo forte no peito. A preocupação começou a tomar conta dele. A maleta, o caderno, todas aquelas revelações. O que estava acontecendo? Os documentos, eles falam sobre você. Sofia respondeu, sua voz trêmula. Ela passou a mão pelas páginas, enquanto todos os olhos se voltaram para Carlos. Uma onda de murmúrios começou a percorrer a multidão. Falam sobre o seu passado, sobre algo que aconteceu antes de eu nascer. Ele não entendia. O que isso significava? O olhar da mulher, agora revelada como a mãe de Sofia, estava fixo na filha. Sofia, você precisa ouvir o que eu tenho que explicar, ela implorou. Mas as palavras pareciam muito distantes. Carlos sentiu o ar lhe faltando, um nó se formando na garganta. Ele não queria saber mais sobre o passado, e de repente a atmosfera estava repleta de tensão e expectativa, como se todas as verdades do universo estivessem prestes a desmoronar. Eu sou mais do que você pensa que sou. Eu não sou só a sua filha. Sofia gritou, olhando agora para a mulher. Quem é você realmente? Foi quando, no meio do tumulto, a porta do salão se abriu novamente. Desta vez, um policial entrou. Mas não apenas um. Era um rosto familiar. Era um velho amigo de Carlos, Hugo. As pessoas começaram a se agitar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz firme, mas os olhos inquietos. A situação tinha um aspecto caótico. Você não entende. É muito mais complicado do que parece. Carlos gritou, tentando alcançar qualquer visão dentro daquele horror. Hugo, você precisa nos ajudar. Mas antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, Sofia agarrou a maleta da mãe e, com um gesto rápido, abriu-a completamente. As fotos e documentos se espalharam pelo chão. A mãe de Sofia observou, horrorizada. Nu! Você não pode fazer isso! Ela gritou, estendendo a mão. Mas já era tarde demais. As pessoas se inclinaram para olhar. Carlos sentiu a tensão se intensificar. Algo brilhou sob a luz do salão. Algo que ele nunca esperaria. Em meio a todo o caos,
O que antes eram apenas fotos da vida de Sofia, agora revelavam outra coisa. Uma foto antiga de uma jovem com um semblante conhecido e um olhar igual ao de Sofia. Uma mulher de cabelos morenos. A mesma mulher que estava ali. Mas havia algo mais. Na foto, ela estava perto de um homem que ele reconheceu. Era um homem que todos pensavam estar morto. O pai de Sofia. O choque percorreu a sala como um raio. Carlos sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Ele sussurrou, a mente girando completamente. A identidade que ele conhecia estava mudando diante dele. Tudo parecia uma mentira. E, de repente, uma nova revelação explodiu como uma bomba. Eu, na verdade, sou o pai de Sofia, a mulher anunciou, num tom que ecoou por todo o salão. O silêncio se fez novamente. Carlos não conseguia processar as palavras. Seria possível? A cena era tão surreal que fazia seu coração disparar. O que essa mulher estava dizendo? Sofia, em choque, olhou para a mãe com uma expressão que mesclava confusão e raiva. Tata! Min, há anos me ocultou isso. Eu tinha de proteger você, Sofia. A verdade sobre seu pai. A mãe começou a explicar, mas o pânico já havia tomado conta da filha. Carlos sentia a pressão aumentar. Sua visão começava a embaralhar. O que estava acontecendo? Quem era essa mulher e como ela poderia ter feito parte de algo tão profundo? Enquanto o caos reinava ao seu redor, a última peça do quebra-cabeça se encaixou de uma forma que ele nunca esperaria. Os olhos de Sofia brilharam intensamente, um furor crescendo dentro dela. Você não pode me dizer que ele está vivo. Isso é impossível. O murmúrio da multidão havia se tornado um rugido. Carlos e Sofia encararam a mulher, a sala cheia de sentimentos conflitantes. E a pergunta que pairava estava prestes a mudar tudo. Qual seria o preço por essas revelações?